Seja bem-vindo ao nosso CPP comentado. No vídeo de hoje nós vamos estudar o artigo 14 e o artigo 14A. Nós estamos no início do CPP, dentro do inquérito policial, aprofundando, dando uma interpretação com um viés direto para a sua atuação como advogado criminalista dentro do CPP. Vamos lá? Abra o seu CPP e acompanhe a leitura. Artigo 14 do CPP. O ofendido ou seu representante legal e ou indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Muito interessante, porque aqui você tem uma alteração no CPP antiga, um artigo que abre um leque para um contraditório dentro do CPP. Por muitos e muitas décadas, sempre se defendeu que não cabe contraditório dentro do inquérito policial, porque o inquérito policial ele é um ato administrativo e discricionário da autoridade policial. A coisa começou a mudar. Com uma aplicação subsidiária do parágrafo 2º do artigo 5º do CPP, uma aplicação por analogia no caso de denegação dos pedidos, com a criação também da súmula vinculante 14. Você se lembra qual é o conteúdo da súmula vinculante 14? É aquela súmula do Supremo Tribunal Federal que diz que é um direito do defensor, do interessado, ter acesso, se tiver com procuração nos autos, ter acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados em procedimento investigatório, com competência exclusiva da Polícia Judiciária. Então a súmula trouxe esse direito, a súmula é uma súmula já antiga, ela foi aprovada em sessão plenária no ano de 2009. E ela abre a discussão para trazer contraditório. E o caput desse artigo diz exatamente isso, que tanto o investigado quanto a parte interessada na investigação poderão requerer a realização de diligências, que a autoridade policial ela vai deferir ou não a produção daquela prova ali. Se houver um indeferimento, você vai poder usar o conteúdo do parágrafo 2º do artigo 5º, que diz ali, que no despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá um recurso ao chefe de polícia. Por analogia, se o delegado indeferir o requerimento, caberá um recurso administrativo para o chefe de polícia. Bacana? Artigo excelente. Você que é advogado tem que dominar esse conteúdo, porque você vai saber o seguinte, que quando você for acompanhar o inquérito, primeiro passo, você tem que ter uma procuração do seu cliente e você tem que ter uma petição de juntada. Delegado, administração pública não tem memória, não tem palavra, tem documento, tem arquivo. Então você precisa oficializar a sua entrada dentro do inquérito policial. Você precisa juntar procuração nos autos, certo? É assim que o advogado trabalha. Junta a procuração, pede acesso, o delegado vai despachar dando ou não. Você tem que manter a diplomacia e a educação, conversar com o delegado educadamente, pedindo acesso aos autos, mas com a procuração e a petição já juntada nos autos. É assim que você vai trabalhar. Vamos em frente, artigo 14A. Presta atenção na leitura. Nos casos em que servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluídas situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o indiciado poderá constituir defensor. Olha,
O artigo traz uma regra focada em pessoas que estão com a sua função prevista no artigo 144. O artigo 144 da Constituição Federal, ele fala dos servidores públicos da segurança pública do Estado. São quem? Os policiais federais, os policiais rodoviários federais, os policiais civis, os membros da Polícia Ferroviária Federal, os policiais militares, os membros do Corpo de Bombeiros, os policiais penais estaduais e distritais. Esses policiais devem seguir essa regra no momento em que for aberta uma investigação, um processo de inquérito policial contra eles, sempre nas corregedorias de polícia. Você tem que seguir essa regra, tá? Você tem que intimá-los para que eles constituam um defensor dentro do prazo especificado aqui. Então é importante que você tenha conhecimento. Essa regra foi trazida, esse caput foi acrescentado pela lei anticrime, pela reforma feita em 2019. E na sequência, nós vamos ter mais 6 parágrafos que vão nos trazer o roteiro de atuação, como funcionará essa investigação preliminar no caso dessas personalidades, desses agentes públicos. Vamos lá? Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado na instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da citação. Regra clara, o investigado será citado da instauração do procedimento. É uma citação, ainda que não seja ação penal. A gente sabe que citação a gente só tem nos casos de ação penal, mas o legislador preferiu usar essa palavra e aí ele tem 48 horas para entrar nos autos, constituindo o seu advogado de defesa. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º deste artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Se o investigado foi lá citado e ele não se movimentou, a autoridade policial que está investigando, aí agora ela tem que citar a instituição na pessoa do seu diretor-geral, para que o diretor-geral determine a constituição de um defensor para aquele cidadão. Geralmente são as pessoas, os advogados, que fazem parte do corpo jurídico técnico do sindicato que defende a categoria. Essa é a indicação. Então, mas você vê que é mais uma regra do jogo. Se o réu, o investigado citado não constituiu, não pode haver revelia, não pode haver instrução sem a presença de um defensor. É obrigado a intimar a instituição para que a instituição coloque lá um defensor para ele. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e nos locais em que ela não estiver instalada, à União ou à unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado. Deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado. Essa regra, ela tem como objetivo garantir que ele tenha uma assessoria jurídica sem que ele custeie ela. É importante frisar que ela chegou a ser vetada pelo presidente da República e depois o veto foi derrubado, né? Houve a promulgação pelo Congresso Nacional. Então, está valendo a regra, ela não está suspensa, tá em vigor. E o que acontece? A preferência será da Defensoria Pública local. Sempre. Se for um caso onde o bem jurídico afetado é a União, Defensoria Pública da União. Agora,
Se não tiver defensor para fazer esse trabalho, vai ser indicado, como eu já disse anteriormente, um advogado que trabalha no sindicato, que presta serviço para aquela categoria. Parágrafo 4º. A indicação do profissional a que se refere o parágrafo 3º desse artigo deverá ser precedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado o profissional que não integre os quadros próprios da administração. Certo? Bate com o que eu já falei ali atrás. Se você tem a prova de que não tem defensor para atuar naquele caso, o que vai acontecer? Você vai poder constituir um advogado, desde que não seja um advogado público, um advogado concursado que presta serviço para a administração pública. Como eu disse, o advogado constituído para o sindicato, para defender a categoria, ele não é um advogado público, né? Não trabalha para a fazenda pública, para o Estado. Então, ele poderá fazer essa defesa. Na hipótese... vamos em frente. Parágrafo 5º. Na hipótese de não atuação da defensoria, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados no procedimento de que trata esse artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição a que este esteja vinculado, à época da ocorrência dos fatores investigados. Isso quer dizer que o erário não terá nenhum tipo de custos, não pode onerar o patrimônio público, não pode ter dinheiro público para pagar os honorários desses advogados. O sindicato, como ele é uma entidade de classe, que vai indicar o advogado ali, é ele quem já paga um contrato de honorários advocatícios para aquele advogado estar atuando em todos os casos dos sindicalizados. Parágrafo 6º. As disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Mais uma regra de aplicação dos dispositivos garantindo as instituições previstas ali no artigo 142 da Constituição Federal, que os seus servidores também terão acesso a essa regra. Eles também poderão usufruir dessa regra. Essas instituições quem são, gente? São as Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército, Aeronáutica. A regra do jogo também se aplica a eles. Interessantíssimo, você precisa conhecer para você atuar com destreza dentro desses inquéritos. Bom, eu espero ter contribuído para o seu desenvolvimento profissional. Um grande abraço para você. Deus te abençoe sempre.